Uma boa noite, amados irmãos e amigos presentes. É para mim uma grande bênção estar novamente com vocês. Depois das atividades que foram realizadas na República Dominicana e também na República do Haiti. Todos ali lhes enviam saudações a todos vocês. E estão muito contentes com a palavra. Deus, pois, nos acompanhou, nos abençoou grandemente. E as conferências ficaram gravadas, as quais também ficaram traduzidas para o benefício de todos do Haiti. E também para nosso benefício, porque também serão impressas para todos nós. Deus está trabalhando na República do Haiti. E Deus queira que em breve se complete o número dos escolhidos de Deus. E se completar com haitianos, isso está muito bem. Ou seja que não temos problemas de racismos, mas amamos a todos. Assim como nós temos uma alma que vem na parte de Deus, aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Sendo assim, o que nós desejamos é que se complete o número dos escolhidos de Deus, se complete o número das ovelhas do redil do Senhor. Disse o Salmo 23, versículos 1 ao 6, O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em lugares de delicados pastos me fará descansar. Junto a águas de repouso me pastoreará. Confortará minha alma. E guiará por caminhos de justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande em vale de sombra de morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. Tua vara e o teu cajado me dão alento. Endireitarás mesa diante de mim, na presença dos meus angustiadores. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente o bem e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E na casa do Senhor morarei por longos dias, ou seja, por toda a eternidade. O nosso tema para esta ocasião é o lugar de segurança hoje. Pode se sentar, por gentileza. Deus, estando manifestado em Jesus Cristo, conforme a sua promessa, e sendo Deus, Jeová, o bom pastor, ele disse que viria e que estaria presente. E quando veio em carne humana, em 2000 anos atrás, naquele véu de carne chamado Jesus de Nazaré, disse em São João, capítulo 10, versículos 14 em diante, Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e coloco a minha vida pelas ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não são deste redil. A estas também devo trazer, e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Vejam agora como no Novo Testamento o bom pastor é o mesmo bom pastor do Antigo Testamento, o mesmo Deus, o qual guiou o povo hebreu como ovelhas pelo deserto e os levou à terra prometida. E o Jeová do Antigo Testamento, o anjo do pacto do Antigo Testamento, se fez carne
e habitou em meio ao povo hebreu e foi conhecido pelo nome de Jesus. É por isso que ele podia dizer: eu sou o bom pastor. É o mesmo bom pastor do Antigo Testamento. É o mesmo Deus do Antigo Testamento que fez para si um véu de carne chamado Jesus. Deus se fez homem, veio na forma de um profeta e era nada menos que o anjo do pacto visitando ao seu povo Israel e realizando o seu ministério correspondente. A primeira parte da semana número 70, pois a semana número 70, que consta de 7 anos, tem 2 partes. A primeira parte consta de 3 anos e meio. E a segunda parte do restante, 3 anos e meio, desta semana número 70. E o ministério de Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, se cumpriu nos primeiros 3 anos da semana número 70. E para este tempo final em meio ao povo hebreu, se cumprirão os outros 3 anos e meio, na manifestação do Espírito de Cristo, do Espírito Santo, através dos ministérios de Moisés e Elias, que estarão manifestados em meio ao povo hebreu. E estes ministérios estarão sendo manifestados por Jesus Cristo, o qual estará manifestado em sua segunda vinda. E assim que o povo hebreu ver a manifestação do Espírito de Deus nestes ministérios, então o povo hebreu compreenderá que é a vinda do Messias, do Rei de Israel, do anjo do pacto, o que eles estarão vendo. Agora, podemos ver que a vinda do anjo do pacto, que é o anjo do Senhor, que é o mesmo Jesus Cristo, mas em seu corpo teofânico, estará manifestado aqui na terra no último dia, no cumprimento da sua vinda. E estará com os seus anjos, ou seja, com os ministérios das 2 oliveiras, e os estará manifestando, aonde ele estiver manifestado. Mas aonde quer que o anjo do pacto estiver manifestado, estará velado e revelado através de carne humana. E é este o bom pastor do Antigo Testamento. E é este o bom pastor que veio há 2000 anos atrás e esteve em meio ao povo hebreu. E ele disse que ele tinha outras ovelhas que não eram daquele redil hebraico, as quais também lhe convinha trazê-las aonde? Trazê-las ao seu redil. E o seu redil é a sua igreja, o seu corpo místico de crentes. E ele disse: e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho, e um pastor. Agora, podemos ver que de etapa em etapa, de era em era, Jesus Cristo, o anjo do pacto, esteve manifestado em Espírito Santo através do mensageiro de cada era, falando através do mensageiro de cada era, e chamando as suas ovelhas em cada era, e as colocando em seu redil, que é sua igreja. E para este último dia, podemos ver através da história, podemos ver como esteve em meio ao povo hebreu manifestado, e então esteve manifestado através dos apóstolos, e então esteve manifestado através de São Paulo na Ásia Menor. Depois da Ásia Menor, ele passou à Europa, onde se cumpriram 5 eras, e aonde enviou 5 mensageiros. Nessas diferentes etapas, estas etapas que se cumpriram na Europa, que foram 5, aonde chamou e juntou os escolhidos dessas 5 etapas, como tinha chamado e juntado os escolhidos da era de Éfeso, ali na Ásia Menor.
Vejam como teve um mensageiro para cada era e como, através desse mensageiro, Jesus Cristo em Espírito Santo se manifestou e tem falado e tem chamado e juntado suas ovelhas de cada etapa de cada era e as colocou em seu redil, que é a sua igreja, seu corpo místico de crentes. Isso ele tem feito de era em era. É por isso que os 7 Espíritos de Deus, que também são as 7 lâmpadas, que estão diante da presença de Deus, e que também são os 7 olhos de Deus que percorrem toda a terra, são as 7 manifestações do Espírito Santo nos 7 anjos mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia. Portanto, eles foram estes 7 olhos, e estes 7 Espíritos, e essas 7 estrelas de Deus, nessas 7 etapas ou eras da Igreja Gentia. A primeira era foi na Ásia Menor, e São Paulo foi o mensageiro. A segunda foi na Europa. A terceira, a quarta, a quinta e a sexta também na Europa, em diferentes nações europeias, onde recolheu os seus escolhidos dessas 5 eras. E então a sétima foi na América do Norte, aonde enviou o seu mensageiro, William Marion Branham, e através dele Cristo esteve falando em Espírito Santo e chamando e juntando suas ovelhas a essa 7ª era ou etapa da Igreja Gentia. E encontramos que houve uma manifestação muito grande no 7º anjo mensageiro, a tal grau que veio a promessa da vinda de Elias pela 4ª ocasião, precursando a segunda vinda de Cristo. Assim como a primeira vinda de Cristo foi precursada por João Batista, o qual era o Elias daquele tempo, na terceira manifestação do ministério de Elias, então, para precursar a segunda vinda de Cristo, veio Elias novamente, o ministério de Elias em outro homem, no reverendo William Branham, porque cada ocasião em que o ministério de Elias vem à Terra, vem em um novo véu de carne, em um novo homem do tempo, no qual se manifesta este profeta. É por isso que, quando o reverendo William Branham falou com relação aos ministérios de Moisés e Elias, quando lhe perguntaram se seria Elias literalmente ou se seria o espírito de Elias em outro homem, vejam aqui a pergunta na página 399 do Livro dos Selos, onde realizou essa atividade de perguntas e respostas. Diz, pergunta número 11, o Elias que vem para pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? Ou será apenas o espírito de Elias em outro homem? Agora vejam o que diz. Nesta resposta, uma parte da resposta que ele diz, eu tenho pensado que será um homem deste tempo, ungido com este Espírito. Porque lá, quando Elias já tinha subido, e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram, o Espírito de Elias repousou sobre Eliseu. O fato é que Eliseu atuou igual a Elias. Vejam agora o que diz o reverendo William Branham, que ele crê que será a vinda do Elias que levará a mensagem ao povo hebreu. Ele crê que será um homem deste tempo, ungido com este Espírito, com o Espírito ministerial de Elias. E vejam vocês como, para este tempo final, nós temos a promessa da vinda de Elias pela 5ª ocasião, da vinda de Moisés pela 2ª ocasião e da vinda de Cristo pela 2ª ocasião. Estes 3 grandes ministérios que estiveram manifestados no passado
estarão manifestados aqui na terra, novamente, em carne humana. Em carne humana deste tempo final, no qual nós vivemos. Haverá um homem deste tempo final, no qual veremos estes ministérios manifestados. E este homem está assinalado na Escritura, em Apocalipse 22, versículo 16, como o anjo do Senhor Jesus Cristo. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos dar testemunho destas coisas nas igrejas. E em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, Cristo disse com essa voz de trombeta: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. Agora, aonde temos que subir, assim como os escolhidos de cada era tiveram que subir à era que lhes correspondia, aonde estava o mensageiro da sua era, através do qual Cristo estava chamando os seus escolhidos, as suas ovelhas. Agora, Cristo estará aqui na era da pedra angular, através de seu anjo mensageiro, falando aos seus filhos, chamando e juntando os seus filhos, e dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve. Por isso, assim como o chamado em cada era foi a era que estava vigente para o tempo correspondente, aonde estava o mensageiro da era, assim como em cada era o mensageiro esteve sendo o instrumento de Cristo, através do qual Cristo falou, e chamou e juntou suas ovelhas no redil do Senhor. Dos 7 mensageiros, o reverendo William Branham foi o 7º, através do qual esteve falando. E então, sobe o Espírito de Cristo, a era da pedra angular, e se manifesta através de seu anjo mensageiro, e através de seu anjo mensageiro chame junto seus escolhidos, na era da pedra angular, lhes dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. E através desta mensagem da grande voz de trombeta, que é a mensagem do Evangelho do Reino, são chamados e juntados os escolhidos de Deus, as ovelhas do redil do Senhor, pertencentes à era da pedra angular. E assim como houve um território para cada era, onde se cumpriu cada era, onde Deus enviou o mensageiro de cada era, também tem um território para o cumprimento da era da pedra angular, onde Jesus Cristo envia seu anjo mensageiro. Quando diz: eu, Jesus, enviei meu anjo para vos dar testemunho dessas coisas nas igrejas. É para a era da pedra angular, e o território é a América Latina e o Caribe. E através de seu anjo mensageiro é que ele estará neste último dia chamando e juntando suas ovelhas na era da pedra angular, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E esta mensagem que estará sendo trazida por Jesus Cristo em Espírito Santo, através de seu anjo mensageiro, é esta grande voz de trombeta ou trombeta de Deus. Quando se fala da trombeta de Deus, ou trombeta final, ou grande voz de trombeta, está se falando da voz de Cristo, nos dando uma mensagem para este tempo final, assim como nos deu uma mensagem em cada era da Igreja do Senhor Jesus Cristo, através de cada anjo mensageiro. Em cada era soou uma trombeta. Foi a voz de Cristo em cada era, através do mensageiro de cada era. E agora, para o tempo final, temos a promessa da grande voz de trombeta, o que significa uma mensagem dispensacional. E a única mensagem dispensacional que há para o último dia é a mensagem do Evangelho do Reino, o qual gira em torno da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na sua obra de reclamação. E para este tempo final,
Ele, com essa mensagem da grande voz de trombeta, está chamando e juntando aos seus escolhidos. Esta é a mensagem da sétima trombeta de Apocalipse, capítulo 11. É esta a mensagem com a qual são chamados e juntados os escolhidos de Deus. Vejam agora. Na mensagem Cisternas Rotas, página 35, o precursor da segunda vinda de Cristo disse, o reverendo William Branham, disse, lembrem-se que aqueles que ficarem vivos não estorvarão aos que dormem, ou seja, aos que partiram, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta, já tocou. E essa última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor, soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Apenas é um descanso até esse momento. Vejam agora como esta sétima trombeta ou trombeta final será o quê? Essa última trombeta ou trombeta final, como o último selo, como o sétimo selo será a vinda do Senhor. Soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Ou seja, que esta trombeta final, grande voz de trombeta, ou sétima trombeta, nos dá a mensagem do sétimo selo, a mensagem da segunda vinda de Cristo. E essa trombeta soando é a voz de Cristo, revelando-nos o mistério da sua vinda neste último dia, revelando-nos o mistério do sétimo selo neste tempo final. Por isso, a voz de Cristo neste tempo final, como o leão da tribo de Judá, clamando como quando o leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes, em Apocalipse capítulo 10, versículos 1 ao 7, encontramos que é a voz de Cristo falando-nos através de seu anjo mensageiro neste tempo final e nos revelando o mistério do sétimo selo, ou seja, o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, na sua obra de reclamação. E com essa mensagem, que é a trombeta final, grande voz de trombeta, e que é a revelação do sétimo selo, é a revelação da segunda vinda de Cristo. Os escolhidos deste tempo final são chamados e juntados. Primeiramente, os escolhidos entre os gentios, e são colocados no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular. E assim, é como Cristo, neste tempo final, completará o número dos seus escolhidos, do seu corpo místico de crentes, ou seja, da sua igreja, para então trazer aos mortos em Cristo, ressuscitados em corpos eternos. E então nós que vivemos, sermos transformados. E assim, Cristo, então tratar com o povo hebreu neste tempo final. Sendo assim, o que falta para os mortos em Cristo ressuscitarem é que os escolhidos deste tempo final sejam completados. Onde? Na casa de Deus, que é o corpo místico de Cristo, na era da pedra angular. E esta casa, que é a igreja de Jesus Cristo, é o lugar seguro, é o lugar de segurança para todas as ovelhas do Senhor, porque este é o redil do Senhor Jesus Cristo.
sua igreja, seu corpo místico de crentes. E Ele está colocando nesse último dia aos seus escolhidos na era da pedra angular. Era que se cumpre na América Latina e o Caribe. É por isso que o programa divino passou para a América Latina e o Caribe, e Deus, assim como Ele visitou cada território em cada era, em sua manifestação, através do mensageiro de cada era, e cada mensageiro podia dizer que Deus estava visitando esta nação e o continente, como estava visitando através da manifestação do Espírito Santo, através da manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, no anjo mensageiro da era correspondente. E estava falando através do mensageiro correspondente. E assim foi na Ásia Menor, assim foi na Europa, assim foi na América do Norte. Deus visitando a Europa. Primeiro visitou a Israel, depois visitou a Ásia Menor. Através de São Paulo, depois visitou a Europa. Através desses 5 mensageiros que Ele enviou na Europa. Depois visitou a América do Norte, através do reverendo William Branham, onde esteve manifestado Jesus Cristo em Espírito Santo. E então visita a América Latina e o Caribe. Neste tempo final, na manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo através de seu anjo mensageiro, enviado para dar testemunho destas coisas nas igrejas e para, através de seu anjo mensageiro, chamar e juntar as suas ovelhas em seu redil, ou seja, no redil do Senhor, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, na etapa em que a igreja se encontra neste tempo final, que é a etapa da era da pedra angular, onde se abre uma nova dispensação, a dispensação do reino, e onde a mensagem correspondente, a era da pedra angular, é a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus, a todas as ovelhas do bom pastor, do Senhor Jesus Cristo, as juntando aonde? Em seu redil, que é sua igreja, seu corpo místico de crentes, nesta etapa final, que é a etapa da era da pedra angular. Para este tempo final, sabemos que o juízo divino cairá sobre a terra, mas há um lugar de segurança hoje, e é este o corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, na etapa da era da pedra angular, que é a etapa que corresponde a este tempo final. Na mensagem das 7 eras da igreja, página 361 e 362 em espanhol, o precursor da segunda vinda de Cristo disse: o que é que resta? Nada, com a exceção de Hebreus 12, 26, a voz do qual então comoveu a terra, mas agora há denunciado, dizendo ainda uma vez, e eu comoverei não somente a terra, mas mesmo o céu. Mais uma vez, Deus sacudirá a terra, e desta vez cairá tudo o que pode ser derrubado. Então Ele a renovará. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na Sexta-feira Santa, comoveu o mundo inteiro, mesmo que não o desequilibrou. Deus estava apenas avisando com um tremor mundial, o que em breve fará em uma escala muito maior. Ele castigará este mundo maldito do pecado com trovões e tremores. Irmão e irmã, há somente um lugar que pode suportar tais sacudidas, e este lugar é no redil do Senhor Jesus. Qual é o lugar de segurança? O redil do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja, na etapa que corresponde a este tempo final.
Eu lhe rogo, enquanto a misericórdia de Deus todavia está disponível para você, que entregue sua vida completa e sem reservas a Jesus Cristo, que como um fiel pastor lhe salvará, cuidará de ti e lhe apresentará sem ruga e sem mancha em glória com grande gozo. Agora temos visto o que vem como juízo divino, mas existe um lugar de segurança hoje para as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Tem um lugar de segurança para aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E este é o redil do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja, a qual se encontra neste tempo, na etapa mais gloriosa, a etapa de ouro, a etapa da era da pedra angular. Esta é a etapa da cabeça de ouro do reino de Deus. Esta é a etapa de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Para estar escutando a voz de Cristo, esta grande voz de trombeta, nos dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve, neste último dia, e na era da pedra angular. Agora, podemos ver que não há outro lugar seguro neste planeta Terra a não ser o redil do Senhor Jesus Cristo, na etapa da era da pedra angular, que é a etapa correspondente a este último dia. E Deus está chamando e juntando os seus escolhidos. O bom pastor Jesus Cristo está chamando e juntando os seus escolhidos neste último dia, com a sua mensagem da grande voz de trombeta, do Evangelho do Reino, revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo. E com esta mensagem sendo revelada e pregada, está chamando e juntando suas ovelhas do último dia em seu redil, na etapa da era da pedra angular. Temos visto qual é o redil do Senhor Jesus Cristo, é a sua igreja. E temos visto em que etapa a igreja do Senhor Jesus Cristo se encontra, a etapa da era da pedra angular. E temos visto em qual território esta etapa está se cumprindo. No território latino-americano e caribenho. E temos visto o que é essa grande voz de trombeta ou trombeta final. É a segunda vinda de Cristo sendo revelada neste último dia. É este o sétimo selo que é revelado pela mensagem da grande voz de trombeta, pela voz de Cristo, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, clamando como quando o leão ruge, e estes 7 trovões emitindo suas vozes e revelando-nos o mistério da sua vinda, o mistério do sétimo selo. Agora temos visto como Jesus Cristo chamaria e juntaria as suas ovelhas do último dia em seu redil. Temos visto que é da mesma forma em que Ele o fez nas eras passadas, em um território, com uma mensagem e com um mensageiro, através do qual Jesus Cristo estará manifestado, falando ao seu povo todas essas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final, e através do qual estará nos revelando todos esses mistérios correspondentes ao último dia. E, acima de tudo, o mistério maior de todos os mistérios, que é o mistério do sétimo selo, o qual, quando foi aberto no céu, causou silêncio, como por meia hora.
É este o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como o Rei dos reis e Senhor dos senhores, na sua obra de reclamação, a sua igreja, neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. Vimos agora todo este mistério que esteve escondido em eras e dispensações passadas. Temos visto como Cristo está abrindo a sua igreja neste tempo final. E com este mistério sendo revelado, Jesus Cristo está chamando e juntando aos seus escolhidos deste último dia. Primeiramente, os seus escolhidos, dentre os gentios pertencentes à sua igreja, ao seu corpo místico de crentes. E quando se completar o número, então os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos incorruptíveis, ou seja, corpos eternos, e nós que vivemos os veremos ressuscitados em corpos eternos. E então nós seremos transformados. Até que esse momento chegue, estaremos sendo bem alimentados pela palavra de Deus, porque Ele prometeu pastorear-nos junto a águas de repouso e assim ser bem alimentados para assim permanecer em seu redil todos os dias da nossa vida. Eu dou graças a Deus por todos os escolhidos, as ovelhas de Cristo que Ele tinha para este último dia, para chamá-las e juntá-las na era da pedra angular. E quando se completar o número, então acontecerá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Sendo assim, perseveremos com nossa alma e o nosso coração, servindo a Jesus Cristo todos os dias da nossa vida. Chegamos ao redil do Senhor e estamos sendo bem alimentados com a palavra correspondente ao nosso tempo, à nossa era e à nossa dispensação, para em breve ser transformados. Sendo assim, estamos sendo preparados com a palavra, com este alimento, com esta revelação, para em breve ser transformados conforme a promessa divina, antes que caiam os juízos da grande tribulação sobre este planeta Terra. Estamos no lugar de segurança hoje, para ser transformados em breve, antes que os juízos divinos caiam sobre o planeta Terra. Os juízos divinos da grande tribulação. Nenhum outro lugar poderá proteger as pessoas. Apenas o redil do Senhor, na era que corresponde a este tempo final. Estes são os que escaparão neste último dia da grande tribulação que há de vir e os juízos que hão de cair sobre a terra. Sendo assim, eu dou graças a Cristo por ter a mim hoje no lugar de segurança hoje, e também por vocês também estarem no lugar de segurança hoje, o qual Ele nos chamou por sua palavra neste último dia, e seguirá chamando até que se complete o número dos que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Para mim foi um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, lhes dando testemunho do lugar de segurança hoje, o qual é o redil do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo na etapa correspondente a este tempo que é a etapa da era
da pedra angular, a etapa de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, vocês poderão ver que eu e Miguel temos que estar viajando por toda a América Latina e o Caribe. Por quê? Porque estamos no tempo do chamado, dos escolhidos de Deus, com a grande voz de trombeta, com a trombeta final, para assim que chegue até os ouvidos, o coração e a alma das pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Chegue a eles a mensagem da palavra de Deus correspondente a este último dia. E Deus lhes desperte ali na alma e sejam juntados no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos nestes trabalhos missionários em todos os países latino-americanos e caribenhos. E vocês vão conosco nos trabalhos que vocês também realizam, nas diferentes formas em que vocês trabalham na obra do Senhor, também trabalham para este trabalho que é realizado em toda a América Latina e o Caribe, na era da pedra angular, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, sirvamos a Cristo com toda a nossa alma, todos os dias da nossa vida, trabalhando em sua obra e perseverando, e sendo preparados pela palavra e pelo Espírito de Cristo, para em breve ser transformados e obter assim o corpo eterno que Ele prometeu para cada um de vocês e para mim também. Em breve, eu terei este novo corpo e vocês também terão este novo corpo em breve. Não sabemos em que ano, mas sabemos que será em breve, porque já estamos no último dia. Que as bênçãos de Jesus Cristo prometidas para esse último dia para a sua igreja, na era da pedra angular, se materialize sobre cada um de vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número de todos os escolhidos no corpo místico de Cristo nesse último dia. E sejam ressuscitados os mortos em Cristo e nós sejamos transformados. E em breve possamos ir à ceia das bodas do Cordeiro, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção e continue passando uma noite cheia das bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes continue abençoando a todos.